Ok, Alessandra, fique à vontade, a sala é sua. Obrigada, boa noite, gente. Obrigada, Rô, aí, pelo convite, né? A gente iniciou uma parceria o ano passado aí, de forma remota, né, Rô? A gente ainda não conseguiu se ver pessoalmente, mas, Exatamente. mas a gente já está aí com um monte de coisa, gente. Boa noite. E ela pede para apresentar meu currículo. Meu currículo não é tão assim como o dela, não, mas a gente vai. Pois é, tá. Eu sou professora, né, da UFES, do Departamento de Administração do campus de Itabaiana, tá? Sou graduada, sou especialista, sou mestre, sou doutora em administração. Então, assim, a administração está na minha veia, na verdade, né? Terminei o doutorado ano passado, defendi em plena pandemia, né? Não desejo para ninguém, mas foi essa a minha saída. E sempre gostei muito, né? Já estou na graduação há mais de 15 anos e sempre gostei muito dessa área de métodos e de ferramentas. Como a minha linha de pesquisa é tecnologia, então eu gosto muito das ferramentas que aparecem para dar auxílio, né, a gente nesse processo tão penoso e tão angustiante que é a construção, né, de uma obra científica. E aí foi quando eu conheci o Mendeley, tá? Então, o Mendeley, ele é essa ferramenta, né? Ele é um gerenciador bibliográfico. A gente vai tentar aqui mergulhar um pouquinho nele. Vou tentar mostrar para vocês o que eu adquiri, né, de conhecimento e que facilita um pouco nessa construção, principalmente quando se fala de normas de ABNT, APA para determinada revista, né? Tal revista tem uma norma, outra revista tem outra, então ele ajuda e auxilia para a gente não ter que estar, por exemplo, com vários arquivos, cada um numa programação, e lembrando as regras de citação, de referência, né? Das associações que a gente faz parte. Né? Então, assim, gente, ó, podem parar, abrir microfone, abrir a câmera, qualquer dúvida, tá? Eu vou dar um tempinho, a gente vai chegar no momento que eu vou pedir para que vocês façam a conta, tentem baixar o Mendeley, quem ainda não tem ou quem não usa, para que a gente possa estar fazendo aqui em conjunto, né? Para que possa aproveitar o máximo daqui. E o que eu não souber, eu vou pesquisar e depois eu passo para a Rosângela, não domino, até porque também o Mendeley ele está para lançar, né? Uma nova versão, não vai ser mais essa, mas segundo a Elsevier, que é a plataforma que ele está, ele não é por agora. Então, a gente dá para trabalhar numa boa com esse aqui, que não vai mudar muita coisa, tá? Então, a gente tem aí uma agenda para hoje à noite, né? Uma breve apresentação, a gente vai criar essa conta, quem não tem ainda, vamos falar um pouco de como criar uma biblioteca nossa, né, essa biblioteca das nossas pesquisas, dos nossos projetos, dissertação, tese, TCC, como importar esses arquivos, gerenciar, né, como inserir essas citações e referência lá no Word, né, nos nossos editores de texto, e fazer essas sincronias, tá? E aí, deixei as perguntas para o final, mas durante a apresentação podem interagir sem problema nenhum. Né? Então, o Mendeley, na verdade, né, é um software de referência acadêmica que está desde 2008 e foi desenvolvido por essas pessoinhas aí, esses pesquisadores aí que têm tanta credibilidade para a gente. Né? Ele foi desenvolvido em Londres por uma startup, né, composta por 15 pesquisadores, e dentre elas Cambridge, Stanford, né, e várias outras aí, para auxiliar, na verdade, nessa construção acadêmica. Existem algumas ferramentas já, né, de gerenciamento bibliográfico disponível. Até a Rosângela me fez uma pergunta, que um aluno tinha perguntado como seria a prática, né, para fazer o uso. E aí eu fiz a comparação dos três mais conhecidos, né, e por que eu gosto do Mendeley e por que eu uso mais o Mendeley, tá? A gente tem o EndNote, o Zotero e o Mendeley, né? O EndNote, ele é em qualquer lugar de acesso à web, então ele só é possível usar online, né? O Zotero no Firefox, né? Com a extensão Zotero instalada. E já o Mendeley, ele tem a versão desktop no nosso computador pessoal e em qualquer lugar com acesso à web. Então, para mim, já é uma vantagem, porque nem sempre a gente está com esse, né,
fugiu a palavra agora, mas está logado na internet, né? Está com isso, e aí o EndNote, para mim, perde nisso, tá? Quanto custa? O EndNote, você tem acesso livre através das universidades, né? Já o Zotero e o Mendeley, não. Eles são gratuitos, independente de você estar logado a partir da universidade, né? Das unidades de ensino. As referências, que é a nossa principal, né, preocupação, no EndNote está na web, como se fosse numa nuvem, tá? O Zotero e o Mendeley eu tenho no meu computador pessoal e na web. Né? Eu acho que já é outra vantagem, é mais seguro, né? E aí o que é que acontece? No caso do EndNote, quando a gente sair da instituição, que a gente perder este login, né? A gente tem que, por acaso, fazer nossos downloads todos como texto, depois importar para um outro gerenciador, né? E o Zotero e o Mendeley, não. Está no nosso computador pessoal. Então, as referências vão estar armazenadas nele. Então, para onde eu for, independente da instituição, eu vou ter acesso, tá? O EndNote, ele é uma ferramenta da Clarivate, né? Que é a dona aí que detém os direitos da Web of Science, tá? E o Mendeley é da Elsevier, que é a Scopus. Ok? Então, aí é só para dizer o porquê que eu gosto do Mendeley e algumas desses comparativos. Mas, gente, olha, cada um vai se adaptar, né, ao que melhor achar para isso. Todos três são gerenciadores de referências que auxiliam, eu acho que 90% na construção dos nossos produtos científicos, tá? Bom, o Mendeley, né, foi criado por essa startup, mas ele foi vendido para a Elsevier em 2012, e aí a Elsevier lançou uma edição institucional, tá? Mas a versão gratuita, ela foi mantida. A única diferença, né, no caso da versão gratuita para a institucional, tá, são espaços, né? Na biblioteca pessoal gratuita são 2 gigas, e na institucional são 5 gigas, né, por cada conta. Porque ele também dá a opção de você compartilhar arquivos, criar grupos, se você está construindo um artigo ou um paper, né, em conjunto com outros colegas, vocês podem criar o grupo com essas referências, e aí os colegas vão ter acesso, vocês também, na hora da construção, tá? É só a diferença, por exemplo, a gratuita não tem essa página da instituição, um painel analítico, né? E esses relatórios de uso, política para os ex-alunos, que no nosso caso... E eu vou dizer, gente, 2 gigas, a gente pensa que é pouca coisa, mas eu acho que eu tenho mais de 700 artigos no meu Mendeley e não tenho problema nenhum com espaço, tá? Então, não tem necessidade nenhuma, né, de estar adquirindo essa versão paga. Então, e o que é o Mendeley? O Mendeley, ele tem algumas versões, né, alguns tipos. No caso, o Mendeley Web, né, ele é uma rede de investigação, né, para gerir artigos científicos online e descobrir tendências também de investigação. E para ligar-se a outros investigadores. Ele também termina sendo, na web, o Mendeley Web, né, quando você faz o login, uma área de interesse de rede social. E você também pode disponibilizar lá os temas, né, as nossas palavras-chave, nossos queries que a gente tem. E você começa a receber, né, por e-mail, sugestões e até publicações novas daquela área, tá? Então, para utilizar os recursos, né, do Mendeley Web, a gente vai entrar aí no site do www.mendeley.com. Quem puder ir já fazendo, tá criando a conta, porque para baixar o desktop, para a gente poder trabalhar, a gente vai precisar ir lá, né, no mendeley.com. No meu caso, ele já aparece o login, porque a minha máquina, eu já vivo logada, né? Então, deixa eu trocar aqui a tela para vocês verem, para a gente trabalhar com ele aqui.
quem, né, não tem, eu vou tentar aqui sair para ver se para quem não tiver a conta. Tá? Tá aqui. Quem, por um acaso, já fez algum login na Elsevier, na Scopus, em alguma base, é só usar aquela conta. É bom a gente ter sempre um único login, tá? Para que possa, né, ter sempre tudo junto. Ele faz a sincronia, a partir até do que você pesquisa na Scopus, ele vai trazer também, né? Vai sugerir. Alessandra? Oi? Boa noite. Aqui Boa. É Rubem. Tudo bem? Pois não, Rubens, tudo bem. É o seguinte, Rubem, seria Rubem. É o seguinte, eu entrei em baixeio, né, e o Mender, e depois que eu cliquei e botei em registrar, ele foi para uma página que é parecida com uma página que tem lá no portal CAPES, pedindo para entrar pela instituição, pela minha instituição. E aí eu entrei e ele está com o meu nome lá, já apareceu o meu nome lá. Mas eu fiquei na dúvida, qual é o e-mail que eu vou entrar e qual é a senha? Porque no início ele aparece um login para fazer um login e senha, né? Mas, assim, eu fiquei na dúvida porque ele já entrou, eu só fiz colocar o nome da minha instituição, né? Que no caso a UFES, e depois ele entrou, ele simplesmente entrou, está aqui com o meu nome, Rubem Figueiredo. Deixa eu te fazer só duas coisas. Quando você fez esses procedimentos, você estava logado, tipo, periódico CAPES, ou estava na universidade, ou com algum login? É porque no portal CAPES ou no SIGA, eu já entro automaticamente, porque eu deixei a senha já para entrar gravada, né? Então ele pegou por causa justamente da Scopus, que a Scopus ela tá lá na base do CAPES. Tá? Mas você pode criar, isso que eu ia dizer aqui, ó. Você tanto pode criar uma conta aqui, tá? Ou fazer o login, né? De acordo com aqui, ó, o login, ou criar a conta, para quem não tem, da Elsevier. Se você for aqui para criar a conta, ele vai justamente te levar, tá vendo? Para a página da Elsevier. Eu tenho aqui, então pode ter sido isso. E aí, agora, vale você de repente ver se realmente não está esta conta que é da Elsevier e por coincidência pode ser a da universidade. Tá? É mais ou menos isso que a gente vê. Eu estava nessa tela aí, depois, quando eu coloquei o e-mail, aí ele já apareceu uma outra tela perguntando se eu gostaria de entrar pela minha instituição. Aí eu entrei. Aí o que eu queria saber, o que eu fiquei na dúvida é o seguinte, que você falou no início aí, para onde eu for, não fica na instituição quando eu sair da instituição, por exemplo, sair da UFES. Então, mesmo eu entrando aqui, logando pela UFES, quando eu perder o meu vínculo com a UFES, eu perco os meus dados, minhas informações. Olha, o e-mail que você fez foi o acadêmico ou foi o seu Gmail ou qualquer outra conta? Eu entrei inicialmente, quando ele apareceu essa tela inicial e perguntou, então eu coloquei o meu e-mail, o e-mail que está hoje lá no SIGA, né? Que inclusive é o meu e-mail pessoal, não é o acadêmico, porque a gente não pode colocar o acadêmico, porque eu estou fazendo, por exemplo, um mestrado. E quando terminar o mestrado, eu perco esse vínculo aqui, mas eu tenho que continuar sendo monitorado por uns 10 anos, entendeu? Aí eu não posso colocar o acadêmico, por isso que eu não entrei com o acadêmico. No final, @gmail, tal. Olha, Rubem, eu sinceramente eu não lembro de ter visto essa questão de vincular a instituição, mas aí depois a gente pode compartilhar a tela e a gente vê se pode fazer essa troca ou como verificar como você realmente está lá cadastrado. Entendeu? Eu não sei se é apenas vínculo pela questão do login, de ter acesso a Scopus ou coisa dessa, né? Apenas de internet, ou se ele criou uma outra conta. Mas aí eu posso fazer uma pesquisa, na verdade, e ver isso para você. Tá bom. Tá? Bom, gente, ó, a gente faz o cadastro, né? Apenas e-mail e senha, quem não tiver, eu já tenho, né? A senha da Elsevier. E aí, tá dando senha errada. Ele vai entrar no meu Mendeley Web, tá?
que é, né, como é que se diz? Aonde a gente vai ter acesso, principalmente ao que eu disse a vocês, a nossa biblioteca, a gente vai ver cada uma, né, dessas possibilidades do Mendeley, né, aqui vai aparecer a minha, que é o quê? Eu acessar online o que eu tenho no meu desktop. Isso aqui a gente vai ver no Mendeley Desktop, né, da mesma forma, certo? E nós temos, né, o Mendeley Desktop, que é o que eu estou que é o nosso principal foco hoje, tá? E vocês vão fazer o download a partir daí, né? Naquela outra parte que vocês clicarem, Desktop, e ele vai pedir, quando assim que vocês baixarem, né, o login e essa senha que vocês... Tá com eco? Já desculpe. Pronto. Assim que vocês criaram aqui no web, é a mesma senha, o mesmo login lá no desktop, tá? Para justamente poder haver esta sincronização, né, de tudo que a gente encontrar, certo? E tem o Mendeley App. Você também pode baixar no celular, fazendo login com a mesma conta, e você vai ter acesso também pelo celular ou tablet, né, da mesma ferramenta, com sua mesma biblioteca. Acho que facilita legal. Claro que a gente não vai estar escrevendo, né? Mas o acesso, a leitura. Por que a leitura? Porque o Mendeley, ele tem algumas ferramentas de você grifar, de você colocar notas. E ali, por exemplo, se você compartilhar com os colegas, né? Já vai ter essa outra funcionalidade também. Né? Então, como é que a gente vai criar agora a nossa biblioteca com os arquivos que interessam para a gente? Para que na hora que eu precise lá a referência, a citação, ele já esteja conosco. Antes de qualquer coisa, né, a gente precisa configurar o nosso Mendeley Desktop. Pergunto, vocês querem um tempo para baixar, para fazer essa instalação, ou eu posso ir andando? Vocês já estão aí com a maioria abertos? Particularmente, eu já tenho. Já tem instalado? Felipe? Beleza, HI. Todo mundo já usa, né? Pelo visto. Alguém quer um tempinho? Oi, Alessandra. Alessandra? Oi, Lucas, pode falar. Eu não estou te ouvindo. O meu também está da mesma forma. Quando eu tento fazer o login, ele já me pede aqui para fazer via a instituição. Eu não tenho nenhuma opção de registrar. Desculpa, Lucas, eu não estava te ouvindo. Agora que apareceu o som. Pode repetir, por favor? O meu CVE fica da mesma forma. Ele já apresenta um e-mail, como se eu já tivesse algum, ou para eu entrar via instituição. Não me dá nenhuma opção para registrar, por exemplo. Você criou lá no criar conta, ou você já tentou fazer o login? Eu fiz o login do Mendeley Desktop, e aí cliquei em registrar, e ele me direcionou à página do Elsevier. Tá, eu vou fazer assim, eu vou cancelar minha apresentação. Você teria como apresentar, para a gente tentar ver no visual e eu ver se eu consigo ajudar vocês? E fazer o login, a gente não, pelo menos com o Mendeley Desktop eu não consigo. Só se eu clicar em registrar, ele vai para a página, igual está acontecendo com o Lucas. Tá, eu vou abrir aqui então. Rô, eu acho que eles estão autorizados, né, a compartilhar a tela. Então, eu creio que não. Vamos ver. Pede para ele tentar compartilhar a tela dele, e aí a gente... Lucas, veja aí se você consegue, a coisa te permite aqui. Que agora teve umas mudanças, foi. Porque o Lucas deve estar com o domínio acadêmico. Peraí. Eu já entendi, até pelo que quando eu vi a tela, eu acho que eu já entendi o que aconteceu. Janela. Ele não tá me dando a opção dessa página que abriu aqui. É porque você tem que ir para a guia. A da Elsevier é a guia.
Mas eu quero que você volte lá, para aquela do Mendeley mesmo, aquela telinha antes do registrar. Tá. Para eu poder mostrar uma coisa a vocês. Eu acho que foi isso. Por isso que eu sempre falo do caminho. Primeiro, criar a conta lá no site da Mendeley, do Mendeley, tá? Para que você... Pronto. Aí, Lucas, obrigada. Veja, vocês estão clicando nesse register aqui embaixo, não é isso? Sim. Tá, mas aí onde está? Você tem que botar um e-mail e um passo, você já tem que ter a conta. Então, por isso que eu comecei pedindo que vocês fossem lá no mendeley.com e criassem. Quando você botar o e-mail e o password, você não vai clicar em register, você vai clicar em sign in. Então, porque primeiro lá na página. Vocês teriam que ter criado essa conta lá na página, porque o registro é como se vocês quisessem aquela versão institucional. Ah, entendi. Entenderam? Entendi. E eu sempre deixo marcado esse Stay Signed, porque vocês vão estar sempre logados. Senão, cada vez que vocês abrirem o Mendeley Desktop, eles vão pedir login e senha. Então, é isso. Mas, Alessandra, Sim. Eu estou indo em Create Account, né? Criar a conta. E aí ele está me dando exatamente aquela mesma tela. Aí eu vou compartilhar a minha aqui. Faça sim. Só para você ver o que acontece aqui. E eu tô vendo que tem até aluno meu aqui, né, Su? Isso daqui. Apareceu aí? Tá entrando. Pronto. Aqui em Create Account, por exemplo, ó, aí ele já vai para aqui, tá vendo? Aí, pela instituição. Aí eu vou tirar, não vou. Aliás, não. Ele não aqui tu tá falando só para relembrar, né? Relembrar a instituição. Tá. Clica nesse ocultar aí para mim, Rubem, para eu ver o que tem embaixo dessa coisa que tá passando ocultar. Isso. Tentar de outra forma. Aí eu vou colocar um e-mail aqui. Pronto. Bote aí o seu e-mail particular. E continuar. E-mail institucional ou nome da instituição. Porque você vinculou. Aí ele vai pedir pela UFS. Deixa eu colocar, então, outro e-mail. Vou colocar outro e-mail. Deixa eu ver aqui. Pronto, ele vai criar uma conta, porque aquele e-mail seu está vinculado pela UFS. Porque quando fizeram lá no desktop, vocês registraram. Agora, depois você pode cancelar essa conta da UFS, tá? Ok. Tá bem. Veja agora se... E quando for para lá, lembre de não clicar no register, e sim no login. Ok. Tá? Foi Lucas, não foi isso? Lucas, não sei se te ajuda também aí. Eu consegui agora também. Conseguiu, né? Consegui. Legal. Nada. Bom, gente, então... Sem eco, né? É interessante que antes da gente, né, começar a falar das bibliotecas, a gente vai fazer umas configuraçõezinhas até para a gente não passar por sustos, né? Perder o que já estava lá, digo porque já aconteceu comigo algumas vezes, agora mesmo eu estou com uma situação no meu Mendeley, vocês vão ver que eu mudei de máquina e aí eu esqueci de fazer uma configuração e estou precisando fazer algumas atualizações. Vejam, antes de qualquer coisa, quando vocês estiverem com a tela do Mendeley aberta, tá? Vocês vão lá em acesse em Tools,
O Mendeley, infelizmente, não tem em português, tá? Ele só tem na linguagem inglês, né? Então, todo mundo que tiver com a tela do Mendeley aberta, Tools, Options, File Organizer. O que é que, na verdade, a gente vai fazer aí agora? A gente vai dizer ao Mendeley onde a gente quer que guarde nossos artigos, nossas teses que já estão lidas, que já estão, né, todas configuradinhas para a gente, tá? Para que, para onde a gente for, né, consiga justamente aquilo que eu disse, para onde a gente for, aonde a gente acessar, eles estejam com a gente. Então, a minha dica aí, né, é que a gente escolha aqui no Organize Files uma pasta, tá? Se possível, na nuvem. Vocês podem criar essa pasta, tá? Em alguma nuvem que vocês estejam aí no computador, ou dizer a pasta que vocês querem aí no seu C, no seu HD. Aí vai da opção de vocês. Certo? E aí a gente vai preencher esses três, né? Essas três áreas aqui. Deixa eu apresentar a minha tela do meu Mendeley para tentar ajudar vocês. Ó. Ok, a minha tela aqui do Mendeley, né? Tools, Options, File Organize, tá? E aí eu criei, né? No browser, eu criei uma pasta para mim. Ele vai direto para o Documentos, para o nosso C. Mas aí eu criei, no meu Dropbox, uma pasta chamada Mendeley, tá? E aí ele salva os meus arquivos. E eu vou dizer como que eu quero que ele organize essa pasta. Ele já vai fazer para a gente. No meu caso, eu pedi, né, por journals, por periódicos. E aí... Alessandra? Sim. Desculpe interromper. Não, pode falar. É porque, quando eu estava fazendo o login, eu fiz o login aqui e tal, aí você adiantou aí. É porque eu também... você está usando o Windows, né? Isso. Eu estou usando o Mac aqui. Aí em Tools não tem esse Organize. Mas você foi Tools, Options. É que não tem Tools, mas é em Preference. É Preference. Tem. O meu também é Mac. Então não é em Tools. Então não é. Porque tem Preference, não é em Tools. É Mendeley Preference. E aí depois vai em File Organizer. Ah, tá. Ok. Não sei porquê, né? Que eles mudam, né? Aí depois de File Organizer, vai... Pronto, aí em cada uma dessas opções aqui do File Organizer, você vai encontrar aqui, ó, Organize My Files. E aí você vai dizer aonde o Mendeley copie, onde você quer que o Mendeley copie os seus artigos. Eu aconselho uma pasta na nuvem, tá? Depois eu vou organizar, eu quis organizar por journal, mas vocês podem organizar por autor, por ano ou por título, tá? Vocês podem fazer, ou até tipo journal e ator, então ele vai primeiro criar as pastas para depois o ator, mas como é só lá na pasta, não é aqui no Mendeley, então eu deixei assim. E na terceira, é para ele renomear. Por que eu uso esta função? Quando a gente baixa, né, principalmente, não do periódico CAPES ou da web, mas quando a gente baixa naqueles aplicativos, naqueles logins não muito legais, né, mas que é tão bom para a gente, né, que eu não vou dizer aqui os nomes, né, a gente sempre, ele baixa com números, né, 134 if e tal pb, né? Sempre vem, e às vezes a gente quer procurar o artigo e não encontra. E o Mendeley, ele dá esta função
né, de renomear nossos arquivos nesta pasta. E aí, os meus arquivos, eu quero por autor, por ano e por título. Vocês podem mudar a ordem, botar título e ano, tá? Como vocês acharem melhor. Certo? Depois daqui... Professora, Sim. eu havia levantado a mão. Desculpa, eu não estava vendo. Desculpa. Não tem problema. Aí, como eu vi que a senhora ia mudar de aba, eu preferi falar logo. A minha dúvida é, a senhora orientou, por exemplo, criar uma pasta na nuvem. Se eu faço essa alteração agora, que não tem essa pasta na nuvem criada, e posteriormente eu crio essa pasta, eu posso vincular posteriormente essa organização no Mendeley a essa nova pasta, ou uma vez determinada a pasta aí, eu não consigo mudar? Não, você muda a hora que você quiser. E aí, onde eu vou dizer, manter ele sincronizado, quando você mudar, ele vai direto pegar todos os seus arquivos que estão no Mendeley Desktop e transferir para essa pasta. Entendi. Então, inclusive, eu posso mudar a pasta e esses critérios outros que a senhora mostrou aí, a qualquer momento. Pode sim. E aí, sempre que ele tiver sincronizado, que atualizar a sincronização, isso vai ser alterado, né? Vai. A única coisa que ele pode não fazer tão automático é essa última de renomear o nome dos artigos. Certo? Mas, como é que se diz? Eu já, por 2 vezes que eu testei, ele foi também automático. Né? Mas é aquilo que eu digo, gente, como toda ferramenta gratuita, né, a gente não pode confiar 100%, mas eu nunca tive problema em relação a isso. Certo? Você não precisa fazer agora, se quiser. Tudo bem. Então, se eu não fizer a pasta agora, assim, não fizer essa organização agora, eu também posso criar depois e direto para só o instante. Não se preocupe. Crianças em casa. Mas voltando, e aí a outra dúvida que eu tinha em relação a essa questão de salvar, que eu acho que talvez a senhora vai falar posteriormente, aí não tem problema, a senhora tira essa dúvida depois, se for o caso, sim. É que por acaso eu tenho algumas pastas organizadas no meu computador por alguns critérios de assunto, por exemplo, dos artigos. Para eu importar essas pastas depois do meu computador para aí, eu tenho como fazer esse critério depois, ou criar outra pasta. Essa relação de como está hoje, salvo numa outra pasta, com determinada classificação, e passar para o Mendeley e criar essa classificação no Mendeley, ou importar essa classificação, a senhora vai falar posteriormente? Você vai poder fazer isso, não é aqui. Aqui ele vai guardar a sua biblioteca. Ela não vai estar organizada, como você diz aí, por pastas, certo? Se você olhar em minha tela, eu não sei se está possível, mas você vai ver aqui que eu tenho algumas pastas no Mendeley. Certo. E aí você pode, sim, criar essas mesmas pastas, eu vou falar para vocês, e você trazer para cada uma dessas pastas. Aí, quando eu fizer a importação, no caso, eu faria de determinada pasta do meu computador para outra pasta que eu criei com o mesmo nome no Mendeley, diretamente de uma para outra. De uma para outra. Eu posso fazer essa forma. Ok, depois a senhora vai mostrar, tudo bem. Vou mostrar. Obrigada. Viu? Nada. Bom, gente, daqui, né, quando a gente configura aqui, aí a gente vai para essa outra aba, que é o Altered Folders, e vamos selecionar, né, a pastazinha que eu criei para arquivar os meus arquivos. Aí, Rubem e acho que a Janaína podem ver aí, não sei se no Mac é também este nome. Tá? É sim. Pronto. O Mendeley, aí vocês vão curiando depois. Ele, inclusive, ele traz, importa e ele conecta com o Zotero, né, que é um outro gerenciador, e o próprio Bibliotex, tá? Ele dá essa opção. E esta aqui, Document Details, é que a gente vai ver, né, que para a gente fazer as referências às citações, a gente vai poder classificar se é um livro, se é capítulo de livro, se é anais de evento, se é filme, se é artigo de journal, se é artigo de revistas comuns de magazine, né, de jornal, se é um relatório, tá? E aí, quando a gente, daí depois, com calma, cada um vai dizer o que é que apareça. A gente volta aqui já, tá? Para a gente ver essa organização. Bom, depois que a gente fizer isso e o Altered, a gente vai no Applier e vamos
começar, né, a trabalhar o Mendeley, tá? Eu vou voltar aqui só para a apresentação e depois a gente volta aqui para fazer na prática, né, para que a gente possa trabalhar aí um pouquinho. Vejam, a gente fez, né, toda a nossa configuração, e aí agora a gente tem aqui, vamos trabalhar um pouco o visual, quais são as informações que o Mendeley traz para a gente aí na sua área de trabalho. Então, ele permite que a gente visualize os nossos documentos, tá? Acho que foi Janaína. Ele permite que a gente organize, né, as nossas coleções, a gente cria essas pastas para organizar, né, de acordo com os temas. Ele permite que a gente adicione tags, notas, edite as informações bibliográficas do documento, tá? E, ao mesmo tempo, que a gente filtre artigos por autor, por palavra-chave, né, como a gente queira. Esta área aqui é justamente as informações bibliográficas. E é aí onde entra o nosso principal cuidado. Baixei um artigo, adicionei um artigo no Mendeley. Às vezes, quando, por exemplo, eu venho do periódico CAPES de bases, né? Às vezes ele já vem com essas informações bibliográficas, a maioria preenchida. Mas, né, todavia, contudo, entretanto, é sempre bom a gente corrigir. E é aí onde entra aquela coisa que eu falei agora anteriormente, a gente dizer quais são as informações que a gente quer que apareça aqui, mediante o tipo do nosso documento, tá? A gente vai fazer um por um. Porque estas informações que ele vai levar lá para o nosso Word, para o nosso editor de texto, para os nossos plugins de referências, tá? 7 maneiras, né, de adicionar um arquivo, um documento no Mendeley. Oi, Diego. Como é que faz para instalar esse Mendeley no Word? Já inserir ele lá nas ferramentas, nos ícones do Word? Sim. Como é que faz para inserir? A gente vai baixar o plugin do Word. Certo. Vou mostrar para vocês também, tá? Ok, obrigado. Nada. Bom, gente, a gente tem várias opções, né, para montar a nossa biblioteca. A gente pode adicionar os arquivos individualmente, tá? A gente pode adicionar a pasta inteira, né? O Waterfolder para importar uma pasta automaticamente de arquivos PDF. Olha aí, Janaína, tá? Você vai pegar lá e se todos os arquivos que estiverem dentro da sua pasta estiverem em PDF, ele vai trazer todos já com a pasta e o nome. Como a gente pode adicionar manualmente, né? Arrastar e soltar os arquivos e ele vai tentar extrair os detalhes, tá? A gente também pode exportar, né, essas referências para outros, para o EndNote, para o BibTeX, para o Zotero, né, para todos que a gente viu. Sincronizar com outros, né, outros gerenciadores, quem resolve, de repente, se apaixonar hoje pelo Mendeley e fazer essa migração, né, e usar o Mendeley Web Importer, que a gente vai ver também, para adicionar referências a partir das bases online, né. E aqui são os dados, como eu falei para vocês, é possível a gente completar os detalhes dos documentos, pesquisar em diversas bases, colocar DOI, né? Colocar o ISBN, o ISN, quais as informações que a gente queira, né? Dependendo da formatação e das normas que a gente vá utilizar, tá? E aí é onde entra os plugins do Word e do Web Importer, tá? Que é o que deixa eu só ver o nome aqui, o Diego me perguntou. Em Tools ou Preference, né, Ruben, eu não sei, vocês vão instalar o Web Importer e o plugin do Word. No meu caso aqui está aparecendo desinstalar, porque o meu já está instalado, tá? Então, quando vocês instalarem isto aqui, o que é que vai acontecer? Se
vai aparecer a extensão, né, no Google Chrome, no Fire, onde vocês usarem, e aí vocês vão ter lá o botãozinho, a gente vai ver cada um, para importar, se vocês tiverem, e o no Word vai aparecer lá na aba de referências. Tá? Querem um tempo para instalar ou já está todo mundo aí instalado? Primeiro vai nesse Web Importer, né? Qualquer um, não tem problema. Não tem ordem. Podem instalar qualquer um dos dois em qualquer ordem. Deixa eu dar aí uns 2 minutinhos. Para quem não tem ainda instalado. Alessandra, quando eu clico no Install Web Importer, ele abre direto no Edge. Só que eu nunca uso o Edge. Eu uso o Google Chrome, geralmente o Firefox. Nesse caso, eu só faço... Eu entro, o que ele abrir no Edge, eu copio o endereço e colo no... Faça o download. servidor. Você vai fazer o download dele. E é porque, na verdade, o Edge é porque deve estar como seu padrão. Quando eu clico em links de PDF e tal, ele geralmente está abrindo no Edge, realmente. No caso, você está usando o Windows? É. E aí depois você muda para o seu padrão, para ser o que você gosta, o Chrome ou o Firefox. Uhum. Tá? Agora, porque Professora, assim, você teria que ir de novo no Google Chrome, se for o caso, para fazer o download da extensão no Google Chrome. Então, eu já tenho, no Google Chrome aparece para mim o símbolozinho que eu já tenho. Eu lembro de ter baixado, mas eu não consigo entender por quê. Eu achava que tinha baixado, pelo menos. Mas no desktop aparece a opção de instalar o Web Importer ainda. Então, você pode ter feito o download, mas você não instalou. Pode ter acontecido isso. Começo fazendo prestação. Diga, Felipe. Eita. Desculpa, esqueci de ligar o microfone. Professora, para tirar uma dúvida sobre o BR Office. No meu caso, eu uso o BR Office e assim, eu consegui instalar o plugin, tudo certo. Mas aí só uma questão mesmo de, pelo que a senhora entende aí do sistema, tem algum prejuízo em relação ao BR Office e o Word no sentido do Mendeley ou tá tranquilo? Você consegue ver o plugin no BR Office? Não, eu instalei, tá tudo certo. Eu tô perguntando assim, só para eu de repente não começar a usar, né, preencher o Mendeley todo, de repente chegar lá e no BR Office não tem esse mesmo... não é tão funcional assim, né? Embora eu consegui instalar, tá tudo certo lá, aparentemente, né? Mas como eu não sei então, usar ainda a gente vai chegar lá no Word e aí você faz uma comparação do que quais são as funcionalidades que aparecem para a gente no Word e que aparece para você. Eu nunca trabalhei com o BR Office, mas aí a gente pode fazer essa comparação. Eu acho que não vai ter nenhum prejuízo, não. Se você consegue visualizar aí o plugin no BR Office, né? Aí eu acho que não tem nenhum prejuízo, não. Tá certo. Tá? Diga, Janaína. Maiara, né? Foi Maiara. Então, professora, eu tinha ele no Google Chrome, ele está instalado no Google Chrome, né? Que até aparece remover do Google Chrome, essa opção. Só que, no caso, falta eu instalar no computador o plugin, é isso? Se ele está aparecendo aí, eu acho que falta você instalar esse plugin aí. Aí eu tenho que fazer o download. Isso, aí você tem que fazer o download. Tá. Estou tentando aqui. Aí o que é que acontece, gente? No Web Importer, né? A gente, quando tiver lá que entrar, né, em alguma base que tiver o download do PDF que seja livre, né, que é autorizado, aí a gente vai clicar lá no botãozinho do Mendeley, que vai aparecer para a gente, e ele vai dar essa opção, tá vendo? De salvar, né? Ou todos, ou marcar o que vocês querem, fazer o download, né, para o nosso desktop, e aí ele vai adicionar a nossa biblioteca do Web Online, né, do Mendeley Web.
E aí, quando a gente chegar no desktop, a gente vai fazer a sincronização. E aí, o arquivo vai aparecer para a gente. Tá? É para quem realmente está sempre aí, né? Quem usa, por exemplo, aquele PayPal, né? Que é, digamos assim, é o link legal, né? Do Skyhub. Né? O PayPal, ele tem muitas coisas também, mas que não é ilegal, como o Skyhub. Tá? Então, essa é a função, na verdade, do Web Importer. Tá? E aí, ó, são todos esses sites, né, que permitem a importação através dessa função do Web Importer, tá? Do Mendeley Web Importer. Então, se vocês entrarem em algum desses sites, alguma dessas bases, a Sage, por exemplo, Science Direct, ele já vai aparecer logo o botãozinho do Mendeley e fazer isso automático. Não precisa a gente procurar o download, ou muitas vezes fazer o login, né, lá no periódico CAPES e tentar baixar. Ele já vai adicionar online lá na nossa biblioteca, tá? Na nossa biblioteca online do Mendeley. Bom, e aí, ó, ele vai, sempre que eu aparecer, sempre que eu abrir o meu Mendeley Desktop, ele vai aparecer aqui a minha importação. Tá vendo? Que eu fiz lá através do Mendeley Web, né? E ele vai sempre perguntar se esses detalhes, se essas informações estão corretas. Tá? Porque ele vai trazer, né, a criptografia da onde a gente baixou. Por isso que eu digo, quando a gente não baixa direto do journal, do site do journal ou da base de dados, a probabilidade das informações virem erradas é de quase 100%. Tá? Ele tem essa coisa. Mas quando a gente já baixa, né, das bases, a probabilidade tá, mas é sempre bom corrigir, tá? A cada arquivo. E aí, por exemplo, acho que foi a Janaína que me perguntou se podia adicionar as pastas. Então, quando adicionar, Jana, tira um tempinho, tá? Pode parecer trabalhoso, né? Gasta tempo, mas quando a gente faz isso, à medida que adiciona, a gente vai ter, assim, um ganho lá para frente, certo? Bom, aí, visual ainda, né? Gerenciando essa nossa biblioteca, para a gente abrir os arquivos PDF. Aqui identifica os que eu li, que eu já abri, os que eu não li, né? Aqui a gente marca favoritos e aqui são os nossos filtros, tá? Vamos um pouquinho lá para a prática, né? Para que a gente possa... aqui na prática, de repente, vão surgindo as dúvidas para vocês. Tá? Vou aqui para o meu Mendeley Desktop. Para que a gente possa trabalhar. Veja. Aqui tá, né, a tela do meu Mendeley, tem muita coisa, tá vendo? Tentar ver aqui quantos arquivos tem para vocês verem a questão do espaço, né? Bom, como que a gente vai adicionar arquivos aqui ao Mendeley? Add, né? Eu posso adicionar, e aí ele vai abrir o meu Explorer, e eu vou lá escolher, né, qual é a pasta que eu quero, né, onde está o arquivo que eu quero trazer, tá? Cliquei no arquivo, abri, ele já traz aqui, ó, o arquivo. Título, autores, ano, aonde foi publicado e o dia que eu adicionei. Esse dia que a gente adicionou é uma informação interessante. Lembra quando a gente precisa botar lá nas referências, né? Acesso em e colocar a data, ele dá essa possibilidade a partir de quando da data que a gente adiciona ao Mendeley, tá? Cliquei no PDF, ele abre, né, o arquivo com as suas informações. E aí eu posso, inclusive, corrigir e fazer
a classificação aqui, ó. É um artigo de periódico, confira o título, tá? Os autores, sempre sobrenome e nome, né? Qual periódico, o ano, o volume, e aqui é justamente aquilo que eu disse a vocês. No Tools, né, Options, Document Detail. Vejam, eu deixei marcado as informações que eu preciso. Tá? E aí eu posso escolher o DOI, né? Se tem a instituição, tipo, se foi traduzido, eu vou escolher. Ele tem alguns padrões que ele já traz, mas eu posso, como se diz, detalhar para mim, né? Eu posso, esqueci a palavra agora, quando a gente diz, né? Dizer como eu quero essas informações aqui. Tá? Criar critérios, né, Alessandra? Criar critérios de informação, criar critérios, né? O que eu quero. Por exemplo, eu deixei aqui o abstract. Eu posso tirar, tá? Não tem a cidade, né? Se, de repente, a associação que exige, ela quer a cidade. Então, ele vai aparecer aqui, eu vou clicar aqui na cidade, ele já vai trazer. Quando eu der o apply, ele já vai incluir aqui a cidade. Tá vendo? E aí eu vou preencher, né, manual, tá aqui o arquivo que eu fiz a inserção, tá? No caso, vou ler o artigo, posso ler o artigo por aqui, tá? Eu fecho aqui, aumento. Ele dá, né, a opção, veja que quando eu tô no artigo, ele já mudou a minha barra de tarefas, né? Ele já vai me dar a opção aqui de eu selecionar, ela está clicada aqui, ó, no selecionar, se eu quero retângulo, se eu quero selecionar o texto, né? E aí ele me dá esta opção de eu selecionar, tá? Se eu quero, ó, grifar, eu posso criar notas. Uma dica para vocês que eu fiz muito, né? Como a gente hoje faz a leitura de muitos textos em outras línguas, eu criava notas com a tradução, que eu ia lendo, porque aí eu não perdia tempo se eu precisasse de uma citação ou algo, eu já ia nas minhas notas com a tradução que eu tinha feito. E a gente termina ganhando tempo. Diga, Mayara. Eu fiz isso também, eu vinha fazendo isso nos arquivos em PDF, que eu tenho salvo, como eu comentei. Aí, quando traz para cá, a senhora já tentou fazer e viu se trazia também as notas e marcações? Alguns vêm. Quando o PDF ele está aberto, ele vem as notas. Outros não. Infelizmente, não. Vai depender muito de como está a criptografia do PDF. Certo. Sabe? Depende muito mesmo de como de como ele está. Né? Olha, esse aqui mesmo que foi tá vendo? Eu tenho aqui as minhas notinhas, e aí quando eu clico, ele me aparece a tradução. E a gente ganha tempo, né? A não ser que seja uma pessoa que domine bem o inglês, né? Que não precisa, mas eu fiz isso. E ele permite fazer, né? As notas, aparece aqui também, né? As notas dos textos, tá? Então, ele traz, eu vou adicionando, eu posso adicionar, né, a pasta, olha aí, tá? E ela já vai aparecer aqui como a pasta, né? Posso fazer o manual, tá? Que é justamente quando a gente, por exemplo, não tem um arquivo. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu tenho, ó, bastantes manuais, por exemplo, foram livros que eu utilizei, né? E que eu não tinha o arquivo, mas eu ia usar esta referência, né? Lá na minha tese. Então, eu fiz a adição manual. Eu coloquei o que era, né? Boto o título, o autor, porque quando eu precisar fazer a citação, se eu só tenho o físico, é só eu dar entrada lá no Word que ele vai chamar. Então, não é obrigado eu ter o PDF ou eu ter o arquivo da minha referência. Certo? Isso é algo que é bem interessante dele. Por exemplo, livro de Gil, eu tenho físico, né? Ele está aqui manual, para que eu possa fazer essa utilização dele. Tá? Professora? Sim, pois não, Ana.
No caso de lei, essas coisas assim, acho que então a opção seria adicionar manual, né? Porque eu baixei um PDF, coloquei, só que puxa todo doido as informações, né? Não, então, é aquilo que eu te disse. Ele nem sempre, quando você baixa, mesmo que seja PDF, que você baixa da internet, ele vai vir com as informações. Mas você vai poder vir aqui e editar, gente. Ó, é só clicar. E mas aí você... qual seria o tipo? Porque não tem lei. Não é o Bill? Aqui, ó, Bill. Beleza. Aí você pode, por exemplo, se a BNT... Quais são as informações que a BNT fala com relação à lei? Aí você vai lá no Tools, no Options, e aí você vai aqui, ó, Bill, tá vendo? E você clica quais são as informações que você precisa. Certo, obrigada. Nada. Tá, ó, livros, né? Capítulos de livros, tá? Artigos... Oi? A senhora mostrou agora para ela a questão da lei. Aí eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, quando eu instalei o Mendeley e comecei a mexer, eu vi que você podia importar qual a norma que você quer usar. Ah, você quer usar a BNT? Aí você pode pesquisar, aí tem 1 milhão de BNTs, 1 milhão tem várias, né? Eu vou falar, vou dizer a vocês a dica, como ver isso, tá? Pode ficar tranquilo, eu vou falar. Tá, gente? Então, essa, assim, é a primeira, né? Adicionar, e a gente vai arrumar esses arquivozinhos, né? Fazer essas informações. Ah, professora, é muito trabalhoso. Vocês vão ver que não, que vai valer a pena, tá? Esse trabalho, digamos, né? De alimentar essas informações aqui. Porque aí agora, deixa eu falar o que o colega pediu aí, e a gente vai lá para o Word já para ver que eu digo que é o... Como eu digo assim, é o tchan, na verdade, né? Do Mendeley, que é o que faz a gente se apaixonar por ele. Tá? Aqui mesmo, né? Em Choose. Tá? Aliás, enfim. E a gente tem o estilo de citação. Não está aparecendo para vocês, né? Eu estou mexendo aqui, mas não está aparecendo. Estou vendo. Por que será? Peraí. Aparece citação e tabela. Professora, só uma pergunta. Sim, pode falar. Nesse campo aí, onde tem minha biblioteca, né? My Library, você tem condições de criar subpastas também? Aqui, ó. Olha elas aqui, ó. Não, apropriação. Sim, você pode criar. Não, isso, criar pastas. Mas aqui, subpastas, por exemplo, aí, onde a senhora tem a TI, pode ter alguma pasta dentro dessa outra chamada TI? Pode, essa aqui, ó. Create folder. Você vai clicar aqui, vai clicar dentro, e aí depois você vai botar onde você quer. Ah, tá. Ok. Certo? Certo. Obrigado. Nada. Bom, gente, aqui, ó. Viu? A gente tem aqui as estilos de citação. Ele já vem com um monte instalado, tá? Como o colega diz aqui, ó, a APA, né? Chicago, tal. E aí aqui em More Styles, não sei, não tá aparecendo para vocês? Eu mexendo não, né? Não. Pois é, não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Vamos ver se agora ele vai. Ó. Não está aparecendo. Por quê? Vou fechar o Mendeley e abrir de novo para ver se é alguma coisa do Mendeley. Então, ele dá lá a opção da gente buscar, tá? Os estilos, na verdade, e as formatações. Da BNT, como o colega já disse, tem um monte. Mas aí a gente vai pela data de que ela foi inserida.
E aqueles que são, como eu posso dizer assim, muito craques, ele pode, inclusive, editar esse estilo e ele dá a liberdade da gente criar o nosso estilo. Tá? Deixa eu ver se agora aparece. Ele não está dando a opção, não sei por quê. Eu clico aqui, ó, tá vendo? E não aparece para vocês. Mas já que não está ainda, a senhora vai lendo, a gente vai acompanhando daqui fazendo. Vou fazer isso. Ó. View, Citation Style. E aí ele vai dar uma lista já de alguns estilos de citação. E no More Styles, ele vai abrir uma página, né, dizendo os que você já tem agora apareceu, ó, tá vendo? Os que você já tem instalado no seu Mendeley, certo? Eu tenho esses instalados. Aí, eu vou aqui, ó, Get More Styles, e eu vou tentar achar, né, o que eu quero. Aí eu boto aqui, ó, ABNT. Ele vai me dar um monte, né, de ABNT, que foi o que o colega perguntou, né? ABNT na escola de comando. E aí, acho que é Felipe. Como é que eu vejo, na verdade, o que eu faço, o que eu escolho? Eu vou por essa datazinha aqui, ó. Autor e a data. A mais recente sempre é aquela que vai estar mais atualizada. Tá? Ou se você tiver, se a sua, por exemplo, nós temos aqui, ó, Universidade Federal de Sergipe. Foi alguém que criou, mas foi de 2017. Então, a gente já sabe que já teve algumas alterações da BNT, né? E aí, a gente vai procurando, tá? Aquela aqui, essa aqui já é de 2019, né? Da Escola de Comunicação. E ele diz assim, por exemplo, ele diz aqui, ó, autoria abreviada, autoria completa. Porque a ABNT, ela dá essa opção, né? Da gente abreviar os nomes e só deixar o sobrenome, ou de colocar o nome por completo do autor, tá? Então, aí a gente escolhe. Ó, essa daqui da Federal de Pernambuco já é de maio de 2020, tá? Então, aqui, ó, Universidade de Sergipe, 30 de julho de 2020. E aí vocês vão aí as que você acharem mais recentes. Professora. Oi. Aí, aproveitando o ensejo. Então, no caso, mas a gente deve, o que eu percebi, por exemplo, eu peguei uma até da própria UF, e quando eu fui usar, eu achei que estava estranha. E aí, assim, eu até achei que talvez não tivesse alguma coisa correta. Aí, então, assim, a gente nunca pode, a gente confia desconfiando, como é isso? Fiquei um pouco preocupado quando eu vi. Olha, não, então, aí é onde está. Você deve ter pego, por exemplo, justamente essa de 2017. E aí ela já tem algumas alterações. Então, você, quando foi lá, ela pode estar com ausência de algumas informações. E tem a questão de como você alimentou as informações aqui. Por exemplo, a BNT, ela pede, no caso de livros, o local. Se você não colocou aqui a cidade, ele lá vai aparecer sem local. Mas então, quer dizer que se está nessa base aí, digamos, se for a mais recente, a tendência assim, é que ela seja igual. Agora, por exemplo, se você vai para instituições de credibilidade, né? No caso da BNT aqui, a gente não tem assim nenhuma que não seja. Olha, essa daqui mesmo é de 30 de julho do pessoal do Departamento de Engenharia de Produção. E, Felipe, aí onde eu digo, os mais craques, você pode fazer como é que se diz? Alteração, você pode conferir. Eu não consigo. Tá? Aí eu instalei, vou clicar para usar, eu quero usar esse estilo selecionado, tá? E ele dá uma opção num lugar que você pode editar ela.
editar isto aqui, mas teria que entender de programação. O meu temor é mais no sentido de quê? De que eu não entendo. Aí eu tenho medo de pegar algo que depois, tipo, o meu trabalho vai estar todo incorreto em decorrência de eu ter usado, né, esse formato específico que está incorreto. Aí depois eu queria saber assim, como ter essa tranquilidade, né? Eu vou dizer a você, eu usei na minha tese, a da Universidade de São Paulo, a mais recente, e eu não tive problemas nenhum. Ao contrário, eu fui elogiada com a questão da formatação. Tá? Mas eu tive a cautela de conferir as informações daqui, das minhas referências. Eu perdi quase uma semana só conferindo como estavam essas informações aqui. Entendi. Tá? E eu acho que é aí onde está o ponto principal, na verdade. É essas informações que você coloca aqui. Você pode ter vários, não tem problema nenhum, certo? Aí, gente, daqui agora, a gente adicionou, criamos nossas pastas, né? Coloquei aqui as minhas informações, e aí agora a gente vai para o Word, né? Que é onde está, posso dizer, onde está o tchan, na verdade, do Mendeley, né? É como a gente vai ter as funcionalidades dele, tá? E aí, eu acho que é Felipe, né, Felipe, que você perguntou a questão do BR Office. Aonde eu vou encontrar o meu Mendeley, né, no meu Word? Referências. Quem usa o Word, né, ou o editor de texto, tá? Ele vai aparecer logo aqui, ó. Inserir citação. Eu posso escolher abrir o Mendeley, né? Exportar, que aí eu vou dizer a vocês o que é esse exportar. O atualizar. E escolher o estilo, né? Que eu quero. É que ele não está fazendo com o Mendeley. Ele não fez o... Esse outro plugin aqui do Mendeley, esse Mendeley City, já é da versão que vai entrar no Mendeley. Que é, você também pode inserir a citação por aqui agora. Né, do Mendeley. Tá aqui tudo que eu tenho, e aí eu posso procurar. Como, professora? Eu vou digitar o meu texto e aqui eu vou entrar com uma citação. Né? Aí eu procuro aqui uma citação deste, tá? Inserir a citação. E aí ele me traz a citação, né, indireta. E eu posso editar ela nos três, né? E, como é que se diz? E dizer, se eu quiser tirar, por exemplo, o nome, né? Eu quero editar ela manualmente. Aí eu posso, por exemplo, deixar só o ano e ela vai estar aqui. Por quê? Qual é o plugin? Tá aqui, eu vou e coloco. Aí eu venho de novo e insiro uma citação. Pode ser o estilo, Felipe. Pode ser o estilo que tá, que eu estou aqui com ele. Aí eu venho e insiro outra citação. Né? De Godoy, das duas que eu selecionei. Quando a gente vem lá, e aí eu vou inserir as referências, inserir a bibliografia. Tá? E ele me traz aqui o estilo que ele está lá, né? O estilo que eu escolhi, ele insere embaixo do texto a referência, né? Como a gente... Eu acho que, na verdade, está acontecendo comigo, é como eu estou com os dois plugins, ele está dando conflito. Pode falar, Rô. Ale, olha que interessante, na hora que você fez essa formatação, você trouxe essas referências aqui, e eu, esses dias, eu submeti um artigo numa revista, e ele me pediu justamente do jeito que está aqui.
O template da revista veio justamente dessa forma. Eu achei até estranho, né? Você tem mudado algumas coisas e agora você fazendo aí, eu falei, nossa, o mesmo template da revista que eu submeti um artigo. Para ver, ó, tá vendo? Vocês olharem aqui, ó, quando eu cliquei no estilo de citação, ele está escolhido a APA, a 7ª edição da APA. Com certeza. E era a APA, isso mesmo. A APA, que é a norma internacional, a revista. Aí, gente, eu tenho um artigo. Você foi para a revista, estava lá a APA, né? Isso, então, APA. Ele já incluiu aqui, por exemplo, o etial, como o Felipe chamou a atenção, as citações, e aí eu vou construindo um texto. Eu vou abrir depois um texto que eu tenho para vocês completo. E aí, você vai mandar para uma outra revista aqui, Rô, mas não é a APA, é a BNT, né? E aí, o que é que acontece? Eu posso salvar, né, exportar ele, e aí eu vou abrir esse arquivo e salvar como, e aí é só eu clicar no meu novo estilo, tá? E dar o update, olha aí. Automaticamente... Ele vai para a BNT, que massa! Ele vai para a BNT. Tá? Essa BNT que eu tô aqui com ela. Como eu disse a vocês, não tá tão... Aqui o meu não tá seguro, como eu tô mudando de máquina, eu tive algumas perdas minhas, na verdade, por erros meus, né? Então, esta, na verdade, é o tchan, na verdade, do Mendeley, né? O Zotero e o EndNote não tem plugin para o Word, mas o Zotero também tem. Isso daí. E aí, por exemplo, vai para aqui, ó, a de Vancouver, né? Eu dou o update e ele já coloca na formatação de Vancouver. Ale, eu só queria pedir rapidinho uma permissão. Pessoal, por gentileza, coloque aqui no chat se vocês autorizam esse vídeo ao final do minicurso, eu vou disponibilizá-lo no canal do YouTube do DAD. Se alguém tiver alguma objeção, coloque aqui no chat, por favor. E quem não tiver, coloque autorizo, ou coloque sim, tá bom? Obrigada. Eu vou abrir, na verdade, agora aqui para vocês a minha tese, né? Foi assim, o último que eu tenho, para vocês verem como o Mendeley... Professora? Sim. Só uma pergunta. No caso de haver uma atualização na norma lá na BNT, como é que a gente... como é que se comportaria essa atualização aí com relação a, por exemplo, a norma BNT atualizou, já não é mais assim, vai ser dessa Então, maneira. aí a gente vai lá no Mendeley, naquela coisa dos styles, e vai escolher lá a BNT que tiver mais atualizada. Vou escolher o estilo da BNT que tiver mais atualizada. Pode acontecer, Rubem, por exemplo, saiu agora a BNT de resumo, né? E pode ser que ainda não tenha nenhum estilo lá para a questão do resumo. Como foi a de resumo, então não foi mexido. Mas eu sei, porque eu estou fazendo parte agora da comissão, que vai sair uma nova BNT de citação. Acredito que esse ano ainda. Então, pode ter certeza que assim que sair, com certeza já vai ter alguém que vai lançar um estilo já com essa citação nova. Tá? Não tenha medo com relação a isso. Okay. O cuidado que vocês têm que ter é nas informações que estão lá no Mendeley do arquivo. Tá? Ok, obrigado. Ó, eu vou tentar mostrar para vocês aqui rapidinho, né? Como é que o Mendeley me ajudou, né? Eu tenho aqui, ó, se vocês prestarem atenção, né? Quando eu clico nas citações do meu texto, ele já dá ele grifa, né? Ele traz só que eu estou dando um erro no visual. E ele dá a opção da gente editar, da gente incluir páginas se fosse uma citação direta, né? Mas, infelizmente, eu não sei porque eu não estou conseguindo abrir. Eu acho que está tendo algum conflito. Professora, uma vez, o meu estava assim, eu desinstalei o plugin, instalei de novo e voltou a funcionar. Eu acho que vai ter que ser feito isso mesmo, tá? Mas quando ele
tá. E eu dei a doida, como eu sou muito curiosa, né? Eu instalei o plugin novo e aí ele tá dizendo que tá dando erro. Esse plugin, professora, do Mendeley City, é um outro plugin que eu tenho que instalar? Não, na verdade, esse é um plugin que vai vir junto com a versão nova, porque o Mendeley ele vai mudar para Mendeley Reference, tá? Mas ainda está em versão de teste. Eu aqui sou ousada e terminei colocando. E aí agora eu estou com esse problema aqui Mas eu vou desinstalar para ver se ele dá uma coisa aqui para a gente ir vendo. Enquanto isso, só para tirar daquela questão do plugin que eu tinha falado, web. Então, tá aparecendo aqui, eu instalei tudo, e aí tá aparecendo para mim abrindo a parte. Eu sou bem tabarota essas coisas. Mendeley Reference Manager. Isso, não baixe. Não, esta é a versão nova que ainda não está. Posso dizer o quê? Tá Legal. aparecendo para mim, no caso, então eu devo desinstalar. Você tem que usar a versão do Mendeley Desktop. Não, eu estou com as duas abertas. Esse Mendeley Reference Manager, então eu vou fazer sair, né? Sign out dele. Isso. Nem instale. Então vou desinstalar. Porque ele ainda está em versão de teste e ele está dando muito erro ainda. É tanto que a Elsevier ela ainda está fazendo alguns. Ele está fazendo muito curso e tal, porque ele vai ter uma mudança bem aí legal. Queria ver se eu conseguia desinstalar esse site também, para poder ver para vocês, que a minha referência aqui não está. Veja. E aí, ó, voltando para o Word, né? A gente instalou, né, o nosso plugin, ó, tanto para o OpenOffice no Word, né? Ele vai dar esta instalação, né, para quem estiver usando o Libre, né, o plugin do Libre. Ele vai me aparecer esta, né, opção aqui, que é lá nas referências, como a gente falou. Tá? Inserindo as citações, né? Como eu disse a vocês, a maior vantagem, né? E aí vem de novo, eu sempre gosto de estar frisando isso, é observar os dados do artigo que a gente colocou lá no Mendeley, tá? Tenham bastante cuidado, né, com relação a estas informações aqui do Mendeley. Porque é nela que está, assim, o pulo do gato, para que fique tudo certo, tá? Lá para vocês, né? Tem duas formas para a gente estar fazendo. Preenchendo o DOI. Se o artigo tiver o DOI, quando você preenche o DOI lá no Mendeley, ele vai trazer as informações, tá? Ou, como eu mostrei a vocês, abrindo o arquivo, né, para fazer a edição aqui, tá? Então, e ó, existe essa coisa que ele vai dizer, needs review. São informações que não estão ok, ou que estão em outra língua, ou que não está batendo quando você puxou o DOI. E aí ele vai, você clicar nessa pasta, ele vai mostrar os arquivos que não estão com todas as informações necessárias. E aí você vai ver quais são os que precisam de correção, né? É possível inserir citação direta, né? APUD, trechos, tradução nossa, grifo nosso, né? Inserir a bibliografia citada, alterar e exportar. Você quer mandar para alguém e está com medo de alguém mexer nas citações ou mexer no texto. Você pode exportar ela sem os smart tags do Mendeley. Ele vai limpinho, que é justamente geralmente o que a gente faz quando vai botar para a revista, tá?
gente também, né? Como é que a gente vai fazer essa citação? Eu tentei botar aqui, já que o Word não está legal, ó. Insere aí a citação, né? Eu vou inserir ela. Ele vai aparecer essa janela. E aí, aqui, eu vou digitar, se eu já sei, ou o título, ou o autor, qualquer coisa que eu me lembre, que é do artigo. Quando eu digitar o nome, ele vai abrir uma lista, né? Eu botei marketing. Ele vai abrir uma lista dos meus arquivos que estão no Mendeley, que tem a palavra marketing, né? Ou no título, ou em qualquer informação. E aí, eu escolhi lá o livro e ele já traz a citação. Tá? É possível a gente selecionar o estilo, como eu já mostrei para vocês, né? Inserir a bibliografia, tá? E aí, aquela coisa que eu estou dizendo de novo, não, mesmo usando os gerenciadores, não exime a gente de conhecer os dados necessários, tá? Para essa elaboração. Eles somente vão reproduzir os dados que a gente recolhe. Ele vai trazer o que está lá na base, mas se tiver faltando, é a gente que tem que alimentar. Tá? Então, quais são as funcionalidades, né, do Mendeley Web? Ele, quando a gente volta para lá, ele tem o nosso feed, né, que ele vai disponibilizar essas abas, que é aquilo que eu falei para vocês das redes sociais, né, do que eu quero procurar, né? Ele apresenta algumas notícias e perfis de pesquisadores da mesma área que estão logados na Elsevier, né, na Scopus. Ele possibilita pesquisar empregos na área de ciência e tecnologia, na aba de carreiras, né? E ele também traz uns índices de oportunidades de financiamento. Olha, eu acho super interessante. E eu termino recebendo por e-mail, às vezes, quando tem algum edital da minha linha de pesquisa aberta. Que massa, oportunidades bacana, de financiamento. Legal. Bacana. É maravilhoso. Eu vejo hoje, no meu tempo de mestrado e doutorado, a gente não tinha essas ferramentas. A gente tinha uma ferramenta que chamava-se Copernic. Era um programinha que a gente estava no computador. Aí você tinha que ter todos os artigos no seu computador. E esse programa, ele fazia esse gerenciamento para você, mas dava um trabalho danado, sabe? Dava um trabalho e tudo tinha que ser manual, as referências, criar tudo, nossa. E era uma forma de você, por exemplo, talvez de você procurar o autor, mas ele, para você achar a citação, era muito complicado. Ele e hoje é uma ferramenta fantástica. Ele não tem jeito, ele está dando erro. Aí, ó, então ele tem essas no Mendeley Web, tá? Ele ainda tem, por exemplo, permite que a gente acesse os conteúdos. Digamos, eu estou longe do meu notebook, estou longe do meu Mendeley Desktop. Fizer o login lá, eu vou ter acesso aos arquivos, vou ter acesso a tudo que está na minha biblioteca. Tá? Que a gente receba recomendações, ó, no Suggest. A gente vai lá e diz quais são as áreas que a gente quer ser. Então, toda vez que tiver uma publicação nova, a gente recebe no e-mail, tá, do Mendeley, e você diz lá a frequência que você quer as publicações. Para mim, eu vou dizer a vocês assim, uma coisa que foi primordial. A minha tese foi na área de tecnologia e saúde não é a minha área. E o meu objeto, eu resolvi, né, estudar um procedimento lá da medicina, que é a decisão médica compartilhada. E aí eu não tinha, né, um conhecimento. E eu botei aí no Suggest do Mendeley, tá? do Google acadêmico, eu botei lá que eu queria sobre Shared Decision Making. Gente, eu estava assim, precisando fazer uma revisão sistemática dos modelos de decisão médica, porque eu estava justamente tentando propor um modelo novo a partir de tecnologia. Ousada, né? Eu fui. E aí, me chega no Mendeley a publicação de uma revisão sistemática da área de medicina, de todos os modelos até 2019, até dezembro de 2019. Isto era fevereiro de 2020, eu tinha que defender até junho. Né? O que aconteceu? Eu não precisei fazer essa busca, nem essa revisão. Ele me trouxe as publicações, né, recentes, e aí eu usei essa revisão sistemática como referência para a minha tese. Olha que fantástico, né? Olha que fantástico. Super atualizado, né? Tanto é que não foi questionado, tinha sido questionado na qualificação, e aí depois não foi
Porque quando eu apresentei a referência com essa revisão sistemática, a banca já se deu como o argumento. Se uma publicação, né, de credibilidade, de base de dados, traz da própria área de medicina os modelos, e assim, foi muito completa essa publicação, porque ela inclusive está em 2. Ele, além de trazer o artigo, ele trouxe para mim o suplemento, que são todas as tabelas e os quadros com todos os modelos. Eu recebi no e-mail. Quando eu abri o e-mail do Mendeley, eu chorei, porque eu digo, meu Deus, eu não vou precisar ter este trabalho. Então, assim, ele mantém mesmo essa atualização, tá? E, além de tudo, né, ele permite que a gente compartilhe, que a gente crie grupos, que é aquilo que eu falei, tanto no Mendeley Desktop como no Mendeley Web, eu tenho todas essas funcionalidades. Então, se eu estiver longe do meu notebook, hoje é difícil, né, que a gente quase não anda sem, e ainda tem no app algumas funcionalidades. Então, a gente vai estar podendo sempre estar atualizando aqui. Tá? Vocês vejam que a Library, né, a biblioteca do Mendeley Web, ela é muito parecida com a do desktop. Tá? Ela tá aqui os detalhes. Eu posso editar também aqui, né? E permite a busca de referências por artigos, por pessoas. Se eu quiser não ir para a base de dados, eu posso tentar pesquisar por aqui e achar a publicação daquelas pessoas. Tá? Porque, com certeza, eu acho que não tem 100%, mas uns 80% aí dos publicados também usam o Mendeley, porque o Xavier é uma base de dados, né? A Scopus, a Science Direct é muito utilizada. Então, sempre vai estar aqui. Porque ele não vai buscar quem tem o Mendeley, quem usa o Mendeley, ele vai buscar quem está na base de dados da Elsevier, que é a Scopus, a Science Direct. Tá? Então, a Publons, né, hoje, que é um cadastro. Então, é bem interessante. E aí, ó, você tem, quando você faz a busca, ele permite acesso a artigos com texto completo, né, e acesso livre, e também com acesso pago. O pago, aí a gente vai fazer o login lá, nosso, pelo periódico CAPES, e tem acesso. Se a gente já tiver aqui no Mendeley, com tipo uma aba, isso eu fiz um teste, com a aba do periódico CAPES logado, ele já dá aqui o acesso liberado. Ale, uma pergunta. Como, por exemplo, nós que temos uma vinculação acadêmica com a universidade que tem acesso ao CAF, né? Porque se a gente não tiver o acesso remoto, né, a gente não consegue baixar o artigo lá, certo? Certo. E aí eu te pergunto, nesse caso, vai fazer esse vínculo com a instituição e a gente conseguir baixar por aí o artigo? Então, foi o teste que eu fiz na época que eu estava fazendo a tese. Eu deixei uma guia aberta no acesso CAF logado e abri outra guia, o Mendeley Web. É que nem quando a gente clica no acesso logado e que ele abre uma outra janela, né, uma outra página da Science Direct, da Web of Science. Ele aqui, quando eu fiz isso, ele permitiu o acesso, porque eu estava logada no periódico CAPES em outra guia. Tá? E aí você estava logada com uma instituição, né, que te dá o acesso. Quis me dar o acesso. Perfeito. Agora, mais uma pergunta. O Felipe colocou aqui que, no caso, ele falou assim, professor, no caso de livros, essa busca pelo ISBN auxilia no preenchimento dos dados no Mendeley? Pelo ISBN, não. Só pelo DOI. Okay. Só pelo DOI. Tá? Não, Hélio. No caso do Mendeley, você não perde a sua conta, nem perde o que está na sua nuvem. É por isso que, no início, eu fiz assim, fiz com que vocês criassem as contas pelos seus e-mails particulares. O colega mostrou aqui, tá? É seu, você vai levar, ele vai estar no seu computador, se você instalar o Mendeley Desktop, e se for online, aonde você logar. Eu estou dizendo porque, no caso aqui, é um artigo que é pago, e eu tenho interesse nele. Aí eu fiz um teste de que, tá? Você criou no seu e-mail acadêmico. Entendi. Eu acho que não. Perde o acesso a remoto. Hélio, o conselho que eu te dou, depois de entrar na CAPES, altera o seu e-mail lá para o e-mail teu pessoal, porque na hora que você sair da UFES, qualquer informação vai para o seu acadêmico, o seu e-mail acadêmico ele é eliminado quando sai. Então, você continua tendo acesso ao portal, mas você não consegue baixar com acesso remoto.
Tem um prazo, tá, Hélio? Eu vi, se eu não me engano, teve um e-mail esses dias que ele fala de um prazo, né? Se eu não me engano, acho que foi 6 meses, Alessandra. Errou? Eu acho que foi mais. Foi mais? Então aumentou, porque no meu tempo era quando eu peguei logo o comecinho que inseriram o CAF, no meu foi 6 meses. E aí eu acho que pode, Hélio, mas é por isso que eu digo, no caso aqui do login da conta do Mendeley, eu aconselho você a fazer com seu e-mail particular. Nesse caso, eu também fiz como ele, professor, já vou, filha. Eu posso alterar o e-mail de cadastro? No caso, no Mendeley, você diz, ou no CAF? Porque no Mendeley, aí você vai criar outra conta. Certo. No Mendeley, você vai ter que criar outra conta. Entendi. E cancelar a anterior. Tá. Mas no caso da Maiara, ela não vai ter problema porque ela é funcionária da UFES, então ela não vai perder o acadêmico. É possível que a UFES invente de mudar de e-mail de novo. Porque era @UFES, agora é @acadêmico, né? Deus queira que continue esse @acadêmico até minha aposentadoria. Tá? Bom, gente, aí tem assim, que você, botou no Google, botou no YouTube, vai ter um monte de vídeos, um monte de coisa ensinando mais sobre o Mendeley, né? Como a gente, se vocês tiverem algum questionamento, a gente pode tentar voltar, tá? Era um pouco disso, né, que eu queria trazer para vocês. Infelizmente, eu não sei o que houve, mas o Word, ele não aceitou o plugin. Mas é essa busca. Eu vou dizer a vocês, assim, de carteirinha e fresquinha ainda, porque não tem nenhum ano. Foi, assim, muito, muito interessante o uso do Mendeley, tá? Para a minha tese, para a construção e para ela, né, para esse auxílio. Não vou mentir que eu mandei para uma correção, né, a tese, e assim, ao contrário, meninas que não teve nada. Eu, como sou professora de metodologia, eu discuti com ela algumas alterações que ela fez na formatação do trabalho, mas nas referências, agora, é sempre o que eu digo a vocês, o cuidado nas informações, tá? Nessas informações aqui. Adicionou quem está começando, né? Por exemplo, a Maiara às vezes já tem algumas pastas, aí ela vai ter aí um tempinho, Maiara, para estar corrigindo essas informações. E não esquecer, gente, tá? De ir lá no Tools e a questão do detalhe dos documentos, tá? Ver quais são essas informações que são obrigatórias aqui, né? Para que vocês não tenham ausência de alguma informação lá na hora que vocês estiverem incluindo a citação e a referência. Ok? Alguma dúvida? Ale, por favor, pessoal, por gentileza, o link da lista de presença já está aqui no chat. Por favor, assinar, tá bom? Tá. No mais, agradecer. Professora, eu sou a perguntadeira, todo mundo da turma Não, já fica à sabe. vontade, nem se preocupe. Até porque é a oportunidade que eu tenho para tirar as dúvidas, né? Então, vamos Claro. ver. No caso do que eu comentei, do Web Importer, que a senhora falou, né, que eu estava aqui tentando, ele dá, eu fiz isso, já alterei para o Google Chrome ser o padrão, já fui lá, aí ele aparece quando eu clico no Mendeley para fazer, né, web... Ai, meu pai, cadê? Quando eu vou no web, no desktop, melhor dizendo, no Mendeley Desktop, e clico lá, ele vai para o Google Chrome. Só que quando eu clico para fazer o download, ele diz que no Chrome já está feito, e a opção que ele dá é para... Já vai, mamãe. É para baixar o Reference Manager mesmo. Só que continua aparecendo para mim, no desktop, a opção de instalar o Web Importer, como se não tivesse instalado. É porque ele está vinculado ao Mendeley Reference. Você vai ter que tentar desinstalar lá no painel de controle, tirar todo do Reference. Entendi. Aconteceu comigo, é o que está acontecendo aqui agora com o City. Entendi. Entendeu? Vou ter que desinstalar tudo porque ele está dando conflito. Não sei o porquê.
Mas é porque, na verdade, como está em teste ainda, né? O Felipe levantou a mão. Pode falar, Felipe. Professora, uma dúvida. A senhora falou do DOI. Se preencher o DOI, tem a possibilidade de já trazer todas as informações para... Isso. E no caso do ISBN também funciona? Olha, eu só conheço o DOI. A não ser que tenha, porque agora existe o ISSN, tem lá, quando você vê no livro, tem online, né? O ISSN online e ISSN físico. Eu não sei se você botar o ISSN online, se ele vai trazer as informações. Agora, gente, uma coisa que eu acho que eu esqueci de falar. Se a gente usou lá o Mendeley Web, se de repente a Mayara baixou lá no Web Import, ela conseguiu fazer o download, a gente tem sempre que estar aqui, ó, sincronizar. Porque ele vai fazer a sincronia do que eu mexi na minha biblioteca, no Mendeley Web, no app, aonde eu mexi, ele vai sincronizar para deixar os 3 iguais. Tá? A gente tem sempre que estar fazendo esta sincronização. Ale, provavelmente a pergunta do Felipe, porque eu vou dar o exemplo do Sucupira. No caso, no Sucupira, se você tem um capítulo de livro ou o próprio livro, se esse livro não for online, vamos supor que ele seja online, mas ele é pago. Então, se ele for pago, ele não vai, mesmo com o ISSN, entendeu? Online. Ele não vai, ele não importa se ele for pago. Por exemplo, eu tenho um capítulo de um livro, de um congresso que a gente participou, virou capítulo de livro artigo. Lá ele é pago, ele não importa. Então, o que a gente teve que fazer no Sucupira? Aí eu peguei, como eu tenho o livro em PDF, o Congresso liberou, aí a CAPES colocou no Sucupira. Tem isso, infelizmente ainda não. É bem... Ó, gente, aí uma outra coisa aqui, quando vocês veem aqui a informação da URL, né? Sempre ele vai preencher aqui quando vocês baixarem, né, da internet, ou colocar o DOI, quando vocês colocam o DOI, porque quando a gente vai lá, ele acrescenta o disponível em e o acesso, a data do acesso. Sem essa informação do URL, ele não vai botar. Tá? Não vai botar o endereço. Por isso que eu digo... Assim, o tchan do Mendeley, para que ele realmente seja uma ferramenta de auxílio para vocês, é o cuidado com essas informações aqui. Tá? Por exemplo, ele sempre traz a questão das palavras-chave, se eu quiser botar um tag. Como a BNT não pede, eu não me preocupo em preencher. Eu só vou sempre me preocupando com o que eu sei que a BNT pede. Tá? Mais algum questionamento, gente? Podem explorar aí. Sim, não tem problema professora, nenhum. Sim. Na parte dessa que a gente escolhe, o que a gente personaliza com as informações que a gente quer, a gente não consegue tirar as que ele considera básicas. Eu tentei tirar e ele não deixa eu tirar, ele fica sempre marcado. Ele só deixou acrescentar as outras. Ele não vai, não. O básico ele não deixa, não. Essa parte aí, por exemplo, se eu quisesse tirar a parte do resumo, que não entra, ele não deixa tirar. Ele não permite. E quando a professora falou assim, que essa coluna da data que adicionou serviria, né, para a gente saber acesso em, né, quando a gente... Isso. Ele coloca automático ou serve só para eu ter referência e na hora que eu vou preencher? Para a gente ter a referência. Tá bom. Para a gente ter a referência. Ele não bota não, automático. Eu acho que é Diego, né? Diego, que você está pedindo aí meu e-mail, não tem problema nenhum, eu boto aqui. Porque eu terminei tirando o... Não, professora, era uma pessoa que estava querendo, porque eu tinha falado que gostava dessa disciplina de metodologia. É apaixonante. Para quem gosta, é apaixonante, né? Não é todo mundo que gosta, não. Como é, professora? Não é, não. Eu gosto. Venha, viu? Aí ela pediu o meu contato. Não é apaixonante, Bruno, né? Se eu mesmo adoro. Eu também gosto. Eu entrei no mestrado também, mais para poder lecionar essa disciplina futuramente. Tá vendo? Ele tá me dando aqui, ó, que eu preciso de alguns
arquivos meus, ó, que tá com algumas informações, ó, tá faltando o journal, porque ele tá dizendo, e aí ele me dá esse aviso para que eu preencha. Isso. Tá? Gente, no mais agradecer aí a Rô, né, pelo convite. Espero que tenha atendido a expectativa de vocês. Meu e-mail tá aí para quem quiser mandar assim, contatos. Rô também tem meus contatos, né? A gente vai estar, acho que é no meio de junho, né, Rô? Que a gente vai estar com o N Vivo, a gente vai estar falando do N Vivo. Isso mesmo. Isso mesmo, N Vivo. Eu que quero agradecer por você, plena sexta-feira, a essa hora, aqui conosco, trocando conhecimento. Somente você mesmo, Ale, para fazer isso conosco, trazer a sua expertise aqui, a Web 4.0 na área de ciência, né? Então, eu fico muito, muito lisonjeada e agradecida pela sua contribuição. A galera aqui é uma galera muito comprometida que está aqui conosco. Obrigada, Maiara. E eu vi essa necessidade, até porque no meu tempo de mestrado, também doutorado, a gente tinha essa carência e hoje a gente tem essas ferramentas, então por que não explorá-las na pesquisa, né? Então, foi essa uma das possibilidades que a gente trouxe aqui, até para você trazer esse seu conhecimento. Muito bacana, né? Obrigada, Juliana, obrigada, Rubem, obrigada a todo mundo, né, que está aqui. Obrigada, gente. Também vocês aqui em plena sexta-feira, né, tem isso também. A gente é professor, então o professor está sempre disponível, né? Eu sempre falo que o professor tá ligado 24 horas, né? Pois então, ele tá... Ainda mais agora com online. Pois é. Gente, olha, é como a Rô disse, são ferramentas que a gente vai descobrindo, né, e que vai permitindo esse auxílio, até porque o nosso tempo hoje, a velocidade da informação, né, imagina, a gente tem um artigo, tá lá todo na BNT, tem uma revista APA, meu Deus, a gente perde o quê? Um tempão. Um tempão para poder, a gente não domina a APA, não domina o Vancouver, né? E essa funcionalidade... Hoje eu domino a APA, mas eu domino a APA porque na minha época não tinha essas ferramentas, né? A gente teve que fazer manual, elas vieram surgindo depois, né? Então, você percebe que o portal CAF, ele é de 2000, ele é de 2012, o CAF da CAPES, né? Então, 2012. Então, você percebe que a evolução que teve de 2012 para cá, muita. Não, na época, por exemplo, do meu mestrado, que a gente encontrava um artigo, a gente tinha que pagar, né? Esperar chegar pelo correio, às vezes já Ou fazer comuna pela biblioteca da universidade para não pagar, né? Fazer comuna. E mesmo assim tinha que aguardar, porque muitas vezes não tinha documento digital, tinha que chegar, né? Importado, impresso, tudo isso. Então, era muito, muito difícil. E eu digo assim, essa questão mesmo da revisão sistemática que eu recebi, assim, a velocidade, né? O quanto foi rápido. Foi publicado em dezembro de 2019, eu já tive acesso e já usei, né? E assim, aqui a Maiara está fazendo um artigo na Bibliométrica, essa ferramenta hoje aqui acho que vai auxiliar muito ela na pesquisa dela, de todos, né? Mas a Maiara está fazendo um levantamento biométrico internacional sobre a temática que ela vai estudar aqui, então acho que isso, hoje o seu curso veio, até eu aprendi aqui, porque eu fiz o Mendeley, anotei um monte de coisa aqui, e assim, pessoal, isso aqui é igual dirigir, tem que praticar, né? E, gente, olha, o que mais tem página do Instagram e canal de YouTube ensinando do Mendeley. Inclusive muitas instituições, muitas universidades, elas têm manuais de uso do Mendeley. Tá? Eu tenho visto isso. A USP tem, a Unicamp tem. Então, assim... Até porque o que se percebe, ele indexa as bases internacionais mais utilizadas. EBSCO, Web of Science, Direct, Elsevier, enfim, né? Então, eu fico muito assim, feliz. Agora ainda tem a tal da ANPEI, né? Que veio, assim, meio que tirar um pouco dessa ilegalidade que a gente tinha do Skyhub, né? Que todo mundo termina buscando, e essa ANPEI é uma extensão, que você tem acesso ao, como é que se diz, aos artigos, e quando você está logado também no CAF, até os pagos ela libera. Eu não sei se a Lainha ainda está aqui, não sei, mas está aqui ainda. Inclusive, ele me mandou uma mensagem, acho que foi ontem, né, Lainha, sobre essa questão, né, da Elsevier, que entrou com uma ação aí. Ontem, e na verdade ele entrou em 2019,
mas está para o julgamento agora, por esses dias lá nos Estados Unidos, e a qualquer momento o Skyhub cai fora. Até porque é ilegal, né? Então as bases estão aí, elas são... E não é... A CAPES, ela é uma instituição muito renomada e ela tem esse acesso, ela faz essa assinatura dessas bases. Então, o acesso legal é muito importante. Essa aqui, ó, gente, essa extensão aqui, tá vendo? Unpaywall. Ela não é ilegal, tá? Ela permite, assim, encontrar muita coisa que até no CAF a gente não consegue muitas vezes, tá? E ela traz mais uma possibilidade, digamos assim, né? De a gente ter acesso, porque já tem essa coisa do Skyhub, toda hora cai, eles mudam o link, né? E vão tentando. E essa extensão da Ampay, na verdade, ela tem um pouco... ela quebra, na verdade, esse coisa. Ela aparece quando a gente tenta buscar algumas coisas, quando o artigo, você clica lá no artigo, ela aparece cadeadinho aqui, e você tem a opção de fazer o download, né? Até porque, às vezes, na CAPES ele não está disponível, porque muitas das vezes, talvez, aquela base ela não está indexada na CAPES, ou, né, dependendo do ano que aquele artigo foi publicado, o período que a base tem essa questão. Se você indexa ela a partir de hoje, o artigo é de 2018, ele não vai aparecer. Ele só aparece daquele momento que ela indexou na CAPES para frente, para trás ela não aparece. Se quiser para trás, também tem que pagar. Tem que pagar. E a Ampay, ela traz isso. Na maioria das bases, essa extensão você consegue fazer isso sem estar de forma ilegal, né? Ela é bem... Então, assim, é uma dicasinha também até para facilitar, né? Porque, às vezes... Por exemplo, hoje mesmo de manhã, a Elsevier, ela está fazendo uma divulgação, uns treinamentos com relação à pesquisa colaborativa, né? E aí, ela vai estar lançando aí... logo, uma ferramenta dessa questão de pesquisas colaborativas. E foi fantástico hoje, porque eles falam assim, eles mostram o indexador, mostram o impacto, mostram, por exemplo, você procura o autor, aí diz quem são as pessoas com quem ele publica, né? Com quem... Então, está sendo fechando, né? Fechando esse cerco e disponibilizando isso, né? Que eles As informações estão disponíveis na web, né? A gente tem que só gerenciá-las. E olha que interessante, pessoal, olha que legal. No meu tempo, a gente fazia isso mais manual também, mas não sou tão velha assim, né? Tem pouco tempo, né? Mas no meu tempo de estudante de mestrado e doutorado, nós não tínhamos, a gente tinha que às vezes fazia um estudo biométrico e queria mapear, né, a colaboração entre os autores. A gente usava o UCINET, que é uma ferramenta, né, para mapear a rede, e a gente conseguia fazer esse mapeamento de rede. E hoje a Elsevier já vem com inclusive a teoria que eu estudo, que é cocriação, né, criar junto, isso. Que é essa questão da pesquisa colaborativa. Isso é muito importante. Não, Rosa, precisa ver, ali ela traz assim os anos, o que a pessoa publicou naquele ano, qual journal, com quem, sabe? Ela traz toda essa informação. Para a galera aí do bibliométrico e tal, vai ser assim, fantástico. Fantástico mesmo. Só que aí onde está, né? Só vai aparecer os que estão lá no Publons, né? Que é deles, essa coisa aí. O ORCID, né? Que é algo que hoje está bem, a maioria das revistas. Então, não, a maioria não. Todas agora pedem ORCID. Todas, até coloquei para os meus alunos aqui do mestrado, já lá para eles fazerem o cadastro do ORCID, que o ORCID é um Lattes internacional, e onde a gente tem um código para nos identificarmos, porque nós temos muito homônimos, né? Então, é um CPF da pesquisa, né? Da ciência, que a gente queria um código para a ciência. Eu recebi, por exemplo, eu publiquei numa revista nacional aqui da UFPE, no ano passado, e eu recebi esses dias um e-mail, eles pedindo para todo mundo atualizar com o ORCID, porque eles estavam conseguindo a indexação, e hoje tem algumas indexações que não liberam se não tiver o ORCID. Pelo menos, ultimamente, de mais ou menos de 2 anos para cá, todas as revistas que eu tenho submetido artigos, eles pedem o ORCID. Professoras, sim. Sabem informar se tem alguma revista acadêmica que solicita avaliadores voluntários?
Todas elas. Mesmo aquelas que não têm pago. A questão é que você tem que ser doutor, infelizmente. É porque a maioria geralmente necessita de doutor, né? Tem que ser doutor. Tá Quando querendo você submete avaliador voluntário. Mas existe algumas que aceitam mestre. Eu cheguei a avaliar algumas. Eu avaliei a OIS da UFBA, mestre. Olha, que massa, bacana. Eu não sabia. Pelo menos a OIS você vai, Diego, enviar um artigo para uma revista, você já coloca lá a opção para você ser avaliador, já te dá essa opção. Pronto, entendi. O conselho que eu dou é você fazer uma busca das revistas da sua área, porque ele vai ver que você tem essas publicações, né? E você se candidatar como avaliador. Né? E evento, viu? Eu vou te colocar em evento. Evento eu sei que pode. Eu vou te colocar no CMEAD, porque tem uma área que eu avalio lá e eu preciso de avaliador. Qual é a sua área? Qual é a sua área? Área administração. Mas administração, em que área da administração? Por exemplo, lá eu avalio a área de redes, interorganizacionais, cluster, rede de negócio, cocriação, né, cooperação. Eu sou líder de eu sou aluno especial, né, do mestrado. Aí eu estava querendo ver se conseguia alguma vaga para avaliador de revista acadêmica, como voluntário. Pessoal, só dando uma dica, os avaliadores têm que ser um especialista, tem que entender daquela temática, né? Até porque quando a gente vai fazer avaliação por pares, o que é? Aquele cara que está avaliando ali, aquele pesquisador por trás, as cegas, ele também tem o conhecimento da pesquisa que você escreveu. Então, eu não posso, em nenhum momento, pegar uma temática X e mandar para uma pessoa que não tem o conhecimento daquela temática, e a gente pode ter problema. Então, um dos critérios é você ter uma especialidade. Por exemplo, eu sou avaliadora da revista da universidade da qual eu estudei, porque lá a temática é voltada para a parte que eu pesquisei sobre redes interorganizacionais, então constantemente eu recebo artigos, mas todos direcionados a esse tema. Um dia desse, uma revista me mandou um material para me avaliar, eu respondi para eles que eu não ia avaliar, já vejo que a minha competência técnica naquela teoria não era o suficiente para fazer a avaliação, e ponto. Isso é importante a gente ter essa questão, até para para que a ciência se multiplique com qualidade, não com quantidade. É verdade, por isso que eu te perguntei, qual é a sua área, né? Eu sou líder de tema na AMPAD, né, da área de ADI, que é a de Administração de Informação, na área de Tecnologia, Colaboração e Saúde. Então, a gente está sempre precisando de avaliadores, mas é como a Rosângela disse, tem que ter publicação. E, claro, as revistas, assim, A1, A2 e tal, elas têm a preferência por doutores. Eu digo isso porque eu era cadastrada na RAI, né, e nunca tinha avaliado. Defendi, não atualizei meu cadastro na RAI, só que a RAI usa o pulso da Elsevier, né? E eu já recebi artigos na área de tecnologia para avaliar para a RAI. Né? Então, assim, infelizmente as informações hoje elas estão conectadas, estão aí públicas. Então, eles sabem logo, né? Se você tem publicação na área, se você está na área, qual é a sua titulação. Mas, assim, eventos é uma boa para você começar. Por exemplo, PIBIC aqui, eles candidatam avaliadores, você vai pegando essa prática e esse gingado de avaliar. Que é o que eu sugiro, ele começar com o PIBIC. Seria bem interessante a experiência do PIBIC, de eventos mais locais, que aí você vai pegando essa prática. Porque, gente, às vezes, a gente mesmo que tem experiência, chega alguns momentos que a gente olha para o artigo e faz, eu não gostei, mas será que eu estou certa mesmo? Será que realmente está ruim ou sou eu que não estou com competência, ou não estou dominando tudo para chegar e dizer? Né? Até porque, pessoal, quando se vai fazer uma avaliação, a gente não se avalia somente a teoria, a gente também tem que avaliar o método. Então, do ponto de vista do problema de pesquisa, aquele pesquisador, você tem que saber se aquele método que ele utilizou é adequado ou não. Porque muitas das vezes a gente pega algum material que venha com um método totalmente enviesado. E aí é onde você tem que ter esse conhecimento científico para você dizer, olha, o método aqui utilizado ele não é adequado para as pessoas de pesquisa, então pode ser que tenha resultados aí enviesados. Então, você nega e você explica o porquê que está negando, sempre lembrando que a gente faz um parecer, né? Um relatório da negativa e um relatório do que foi aprovado. E às vezes os autores questionam, devolvem, argumentam, então a gente tem que ter propriedade, na verdade, até para quando dá esse parecer, né? Eu, por exemplo, sou da área de quali, eu muitas vezes, quando chegam os artigos quantis, eu digo, tem outra opção não, porque não tem outra pessoa,
por causa justamente desse domínio. E às vezes eu peço ajuda aos universitários, aos colegas quantes aí, eu digo, ó, tô com esse artigo, não tô achando coerente, mas como eu não domino, o que é que vocês acham? Né? Às vezes a parceria, ela vem daí, o aprendizado. Né? Eu tive uma experiência de uma revista que eu baixei um artigo, e quando eu fui ver um artigo Quant, e esse artigo tinha um monte de erros, não era tudo que estava, as informações que estavam ali metodológicas estavam erradas. Eu mandei um e-mail para a revista. Primeiro eu mandei um e-mail para um amigo meu que é doutor em métodos quantitativos, ele confirmou o que eu estava falando, e aí eu mandei um e-mail com cópia para ele também, né? E aí a revista tirou o artigo de circulação. Agora, você imagina as pessoas que não têm o conhecimento, que baixaram esse artigo e que leram, e aí os resultados enviesados, né? Porque o cara não seguiu o rigor, né, metodológico quant daquele método que ele utilizou. Então, isso é muito importante. Vocês não têm noção, gente, essa responsabilidade. Não, esse da RAI mesmo, ele já está na... A gente devolveu, aí ele mandou as correções, devolvemos de novo, mas ele está insistindo. Aí agora mesmo a editora disse, olha, está negado, você te submeta de novo e vai reiniciar o processo. Porque não tem jeito. Ok, gente. Então, boa noite, bom fim de semana. Fiquem em casa. Fiquem em casa quem puder. A situação está muito complicada. Tá? Verdade. Nós estamos com um aluno mesmo, um ex-aluno nosso de Itabaiana, que estava desde quarta-feira tentando uma vaga na UTI aqui, que ele está entubado em Itabaiana, mas o hospital já disse que não tinha condições de continuar cuidando dele, não tinha mais equipamento. Foi assim um movimento... E hoje, quase que ele perde a vaga por causa do incêndio lá da UPA do Nestor Piva. Meu Deus! Conseguimos a vaga. Ontem pela manhã, ficamos aguardando o SAMU. Não tinha ambulância para pegar, porque tem que ser uma ambulância específica. Quando é hoje que a ambulância estava para ir, aconteceu um negócio do Nestor Piva. Quase ele não consegue. Então, por favor, se cuidem. Se cuidem. Né? Pessoal, eu vou interromper a gravação, viu, Ale? Sim. Mais uma vez, eu posso colocar disponível no YouTube, Ale? Pode sim, pode. Ótimo. Então, eu estou interrompendo aqui a gravação. Para quem depois quiser rever